Então, vamos começar agradecendo ao nosso Pai, Deus, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Agradecendo pela vida, agradecendo pelo planeta, agradecendo pelos amigos e pedimos que abençoe aos nossos inimigos. Abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos, na noite de hoje, compreender a lição desta noite, compreender um pouco sobre Deus, a sua providência, as suas leis, os seus desígnios, dando coragem, determinação, fé, para enfrentarmos qualquer desafios da nossa jornada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no Capítulo 17, Sede perfeitos, e a lição é superiores e inferiores. Então, a gente vai começar no item 20, a providência, é isso? É. Muito bem. Quem gostaria de Isso mesmo. fazer a leitura hoje? Eu não consigo. A minha voz ela não é tão agradável mais, então eu prefiro não ler. Bom, faça a leitura, não tem problema. Ok, vamos lá, então. Celso, abre o microfone, por favor. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Solicitude, eu fui até dar uma olhadinha aqui, solicitude é o interesse em melhor atender às solicitações e necessidades evolutivas. Isso quer dizer, é a solicitude de Deus. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Essa é a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera das suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, pois,
Vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Imaginando o circunscrito, figuram no quais eles são a imagem e a semelhança deles. Os quadros que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, é ele o soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreende que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela do que uma ideia aproximativa, mediante as comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para melhorar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só de forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispirítico podem nos dar uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente? Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito. É, porém, o agente, o intermediário desse pensamento. Sendo ele que o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido e na impossibilidade de que nos achamos de isolar o pensamento, a nos parece que ele faz o corpo com o fluido, dando a entender que são uma coisa só, como sucede com o som do ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Sejam não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido, para facilitar a nossa inteligência. Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à ação inteligente, à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ou olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos repolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. João 1, João 4, 3. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces para Ele
para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ambiente. Então, aí está falando, né, como a atuação de Deus. Então, ele está dizendo que, está fazendo a comparação do som. O som, para se propagar, precisa de um meio material. Então, a gente fala, vibra as moléculas do ar, e essas moléculas do ar chegam no nosso ouvido, que o nosso cérebro decodifica e entende como som. Então, você faz as moléculas do ar em vibrar. O nosso perispírito, que também não é inteligente, ele é totalmente manipulado pelo nosso pensamento, que é inteligente, por nós, que somos espíritos, que somos inteligentes. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, e cada vez mais evoluindo, a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de atuação aumenta. Então, se a gente pensar, por exemplo, em Jesus, Jesus é um espírito tão evoluído que ele consegue governar todo o nosso planeta. Ele está atuando, né, em cada um de nós, porque ele foi desenvolvendo a inteligência. À medida que a gente tem uma inteligência limitada, a gente consegue fazer, às vezes, uma coisa por vez. À medida que a gente vai desenvolvendo nossa inteligência, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou até três coisas, prestando a atenção. Logicamente que com a nossa inteligência, se a gente procurar ter como atenção várias coisas, a gente vai dividir a nossa atenção, porque a nossa inteligência ainda é limitada. À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, a gente consegue fazer mais de uma coisa bem feita, porque a gente está desenvolvendo isso. Jesus já está num patamar bem acima de nós. Deus, a gente tá, com as palavras de Kardec, a gente está procurando entender algumas coisas, né? Mas, logicamente, que entender Deus, a gente está muito longe de entender Deus. Então, assim, nessas palavras, né, ele diz aqui, ele está tentando dar uma ideia para a gente limitada do que é Deus. Porque a nossa percepção de Deus é fraquinha, é pouca, dentro da nossa evolução. Mas ele está dizendo que todos nós, Deus está interagindo com cada um de nós. Através das leis. As leis de Deus estão em toda parte. Elas são eternas, são imutáveis, são as mesmas sempre. Então, as leis sempre se cumprem. Mas ele está dizendo que, além dessas leis, nós estamos impregnados com o fluido do cósmico universal, um fluido de todo o universo, e que o pensamento de Deus se esparrama e percebe tudo o que acontece no universo. A gente sabe que Deus atua em cada um de nós, mas a atuação em cada um de nós, além de Deus, né, não é só por Deus, existe através de intermediários que também estão ligados a Deus. Então, quando o nosso anjo de guarda nos orienta, nos ilumina, ele está nos auxiliando. Mas sobre o nosso anjo de guarda também está Deus. E sobre todos nós está Deus. Então, quando a gente lê os livros, que a atuação dos espíritos, de outro, né, existe toda uma gama de interferências, de ajuda, de auxílios na nossa vida. E Deus está acima de tudo isso. A nossa percepção disso
É mais ou menos, né? Porque a gente não consegue, como o texto diz, a gente tem uma visão limitada, a gente somos ainda seres no início da evolução. Então a gente não consegue ter uma visão ampla das coisas, né? Então ele está dizendo algumas coisas. Quando a gente vai evoluindo, né, a gente vai melhorando a nossa percepção de Deus. Como quando a gente estava na época de Moisés, a gente acreditava que Deus era castigava as pessoas. Que Deus era poderoso e castigava e era olho por olho, dente por dente. Quando a gente evoluiu, Jesus mostrou já um Deus amoroso, Pai. E à medida que a gente vai melhorando a nossa percepção, a nossa evolução, a gente vai entendendo melhor Deus. Agora, compreender exatamente o que está diz o texto, que Deus está interagindo com todo mundo e vendo tudo interagindo, ainda para nossa capacidade é difícil. Mas imagina alguém com uma inteligência suprema, né? A gente já sabe, já acredita que Jesus consegue abranger todos os moradores da Terra. Deus e Jesus é evoluído, mais próximo de Deus, ele é pouco, né? Então, muito maior, né? Então, à medida que ó, Jesus consegue já coordenar todos nós desse planeta. Existe um Cristo solar que consegue coordenar muito mais gente. E assim vai, né? Existe Cristos e cada vez mais um Cristo de uma galáxia, um Cristo de uma coisa maior. E Deus é acima de tudo isso. Queria acrescentar alguma coisa, Lourenço, que é o seguinte: nós estamos falando de a providência, né? Então, eu entendi que o Kardec também utilizou esse texto para nos dar uma ideia de que, para que Deus seja, ele atenda à providência, atenda a todos os seres. Quando eu falo a todos os seres, são todos os seres, desde aquela ameba até o ser mais, vamos dizer assim, humanizado, ou aquele mais evoluído aqui na Terra. Mas vale também para o universo, né? Então, a providência é que ele tem que atender a tudo. Isso é providência. Porque ele não faz diferença de amor para ninguém. O amor é como o sol, como o Lourenço está falando, que ele se distribui igualmente para todos, né? Tanto para o anjo quanto para o micróbio lá, né? Igualmente. E nós também estamos mergulhados nisso. Só que ele faz um questionamento aqui, né? Que ele começa a citar que o incrédulo, assim, na compreensão dele, o incrédulo pensa assim, vamos, tudo bem, Deus tenha todos aqueles poderes que nós vimos, né? Todos aqueles atributos, né? Se ele tem todos os atributos aqui, né? Mas será que ele tem que estar lá junto, até lá do menor ser? Será que ele tem que ter isso? Para isso ele tem as leis. E as leis podem tomar conta da coisa toda, como se fosse um computador que pudesse, porque na época do Kardec não tinha computador, mas um computador que pudesse tomar conta e Deus não precisa ficar se incomodando e ficar, né, ele próprio, com a providência pessoal, vamos dizer assim, dele, né? Porque Deus não é uma entidade assim fácil da gente eleger, né? Então, isso essa é a ideia que Kardec está querendo transmitir. E aí ele começa a descrever quais são as possibilidades de Deus estar presente em tudo, né? Então, tem a seguinte pergunta que a gente pode tirar daí. Deus está preocupado em atender o espírito ou a matéria? Deus, a providência dele para com todos os seres é que eles evoluam. Mas quem tem que evoluir? É o princípio inteligente ou é a matéria? Ou é o princípio material? É o espírito, né? Uhum, isso mesmo. Então, aí depois ele fala, então, como ele fala, para a gente entender. Ele fala assim,
Bom, nós que já somos espíritas, a gente já sabe que a gente tem perispírito, né? A gente tem perispírito, a gente entende, acho que compreende isso com facilidade, creio eu, que todos compreendem bem isso daí, né? Que tem o espírito, tem o perispírito e vem o corpo, né? Para que o espírito leve a mensagem até o corpo, ele tem que passar pelo perispírito e depois até chegar ao corpo. Mas o perispírito e o próprio corpo é matéria, que está atendendo às necessidades do espírito, que é ele a mente de tudo, que dirige tudo. Não é o corpo que responde. Aqui, é que nos dá a impressão de o corpo, que o corpo também tem inteligência, mas na verdade não tem. Ele não tem inteligência. Quem tem inteligência é o espírito, né, que, que passa as mensagens através de um fio condutor, que é o perispírito, e depois até o corpo. Então, o que ele está dizendo aqui é que Deus também faz a mesma coisa, ou seja, que a gente pode utilizar o mesmo raciocínio, né, para Deus, ou seja, tem o fluido universal, e o fluido universal está em todo lugar, todo lugar. E o pensamento de Deus, né, corre sobre ele, né? É como a gente respira o ar, assim, para muito, né? Respira o ar, nós estamos respirando o ar de todo mundo aqui, né? Como se Deus também tivesse a gente. Então, essa é a mensagem que eu acho que ele está. A gente não lemos tudo ainda, que ele está tentando esclarecer nesse pedacinho aqui da providência. Mas o ideal é a gente lembrar que a providência é para todos, não é só para nós humanos aqui. A providência é para todos, né? Como é que ele ajuda o verme a evoluir? Como é que ele ajuda, né, os animais a evoluírem, as plantas? Como é que Deus está presente nisso e em nós também nessa evolução, nessa jornada que nós estamos? Providência é isso, né? É para tudo. A gente subiu um pouquinho. E aí no 25? 25. É? Tá. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Essa imagem se destina a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Temos constantemente sobre as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia de modo que, porque talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, do modo porque lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará a criação cujo espírito seria Deus. Compreender bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo são diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações. São outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorre. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito sente todas, analisa, assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele,
como todas as células do corpo humano se acham em contato de imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo e a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Está Kahneman, Sociedade de Paris, 1867. Compreendemos o efeito. Já é muito. Do efeito, remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamos-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendamos? Nada impede a que se admita para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol, como a luz, como a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, de não estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga convenientemente que ele se produza, onde o poder de dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Cumpre que a nossa razão se humilhe. Queria até falar depois de um negócio desse aí. Deus existe. Disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemos. Se o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nós tenhamos tornado dignos de o compreender. Então, continuando falando aqui da providência divina, a gente está a gente compreende muito pouco ainda da essência de Deus, mas ele interage com todos nós. Ele faz uma analogia com o corpo, no nosso corpo. Então, todas as nossas células estão sendo comandadas pelo nosso pensamento, por nós, espírito. E Deus está em contato com todos nós através, né, da mesma forma como tá percebe nosso pensamento, percebe nossas ações, nossas atitudes e controla a evolução, né, de todos nós. E até dos seres mais
simples. Muitas ações dependem só, essencialmente, das leis seguirem, né? Então, todas as leis do universo, por exemplo, as leis materiais, são as leis. Não precisa Deus, né? Se eu pego alguma coisa e solto, ela cai, simplesmente pela lei da gravidade. A lei é cumprida. Não precisa Deus falar, ó, isso aqui vai cair. Pela simples obediência das leis físicas, né, as coisas acontecem naturalmente. Então, muitas das coisas é simplesmente as leis de Deus. Num dos episódios de Diálogos Médicos, que a Marlene Nobre ela participava, ela falava sobre a reencarnação. Então, ela disse nesse episódio o seguinte: a reencarnação da maioria das pessoas, né, acontece naturalmente, simplesmente pelas leis, seguem o processo normal das leis naturais. Então, ela estava comentando, por exemplo, a encarnação do Sugismundo, né, de André Luiz. Então, ela estava dizendo que a interferência, né, é mais uma exceção do que uma regra, né? Então, ele falou que o normal é a regra, a lei, as leis divinas acontecem naturalmente. Em alguns casos, há interferência, porque precisa de ajustes, mas as leis vão acontecendo naturalmente. Então, as leis vão acontecer. Se precisar de detalhes, Deus interfere de acordo com toda a inteligência, né? E se interfere através de cada um de nós. Então, a gente fala, tal, eu encontrei tal pessoa, por acaso, a pessoa me deu um conselho que me ajudou a esclarecer as coisas. Então, a gente sabe que esse acaso não existe e por a influência divina, pela presença divina, a gente encontrou uma pessoa que acabou ajudando a gente a raciocinar melhor sobre um certo assunto. Então, a gente que tem uma visão limitada, a gente consegue ver algumas coisas, mas alguém mais alto que a gente, mais inteligente, consegue ter uma percepção maior. Então, ele fala que espíritos espíritos superiores têm o dom da ubiquidade, ou seja, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e se pronunciar, e se falar. E quanto maior a inteligência, maior essa capacidade. Então, todo mundo sabe lá que Antônio de Pádua estava na Itália e se transportou em perispírito para Lisboa para defender o pai. Na Itália, ele estava lá rezando e em Lisboa ele se materializa e acaba defendendo o pai. Então, ele acabou se dividindo, né? E Antônio de Pádua é um espírito de uma certa evolução, mas é um espírito ainda, né, que não é Jesus, por exemplo. O Jesus tem uma capacidade muito maior de se dividir, de se falar e se pronunciar, e Deus muito mais ainda. Eu só queria acrescentar, tá escrito lá, né? É, baixa um pouquinho, cadê o finalzinho aqui? Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Isso me faz lembrar daquela passagem de Jesus que você é convidado para uma festa, e essa festa é a nossa evolução aqui, né? Então, na festa, ele diz assim: quando você entrar na festa, ocupe o último lugar. Não se vá à frente, porque
Não adianta você querer compreender certas coisas ou impor a sua posição, né, sem que você, pelo menos, tente compreender o que você está passando. Então, você tem que usar a razão, mas com humildade, né? Então, ocupe lá o primeiro lugar. Quando você conhecer mais, aí você vai ser chamado para lugares mais próximos, mais adiante, mais próximos daquele que convidou na festa. É isso que quer dizer aqui. A nossa questão da humildade é nós, né, procurarmos entender que a gente não pode saber quem é Deus agora, nesse momento, né? Mas só quando a gente evoluir bastante, chegar ao espírito puro, aí a gente vai ter que poder conversar com Deus. Por enquanto, né? Nós somos simples. Eu acho até que a gente assim, está com pretensão a ser trabalhador mesmo de Jesus, né? Pretensos operários. É isso que nós somos. É por isso que Jesus, né, diz, né, eu e Deus somos um. Que a compreensão de Jesus e Deus é muito grande, né? Então eles acabam, a gente está muito mais próximo de Deus do que a gente, né? Então ele tem uma visão muito melhor que a gente. Cada vez a gente vai estar mais próximo da unidade, né? Então é isso. Vamos lá. A visão de Deus. Será que Deus tem olhos? Olhos. A visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. Eu acho que todos os dias, acho que era Kardec mesmo que ficava formulando, será que ele vai ver Deus? Porque tem muita gente que nem pergunta sobre esse negócio aí. Viu? Como é que, não vejo Deus, então eu acho que ele não existe aqui, não quer nem saber. A primeira é fácil de responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas se tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da essência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas, e que bem poucas, ao deixar o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar tornará facilmente compreensível essa condição. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por uma densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se começa a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá dissipando e a luz ficará cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que haja elevado acima da camada brumosa e chegada ao ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria ainda grosseira demais para certas percepções. Esse invólucro, porém, se espiritualiza, à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que se lhes obscurecem a visão.
Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de os espíritos imperfeitos não verem a Deus, não se segue que eles estejam mais distantes de Deus do que dos outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das bélidas que as obscureciam, eles o verão em todo lugar onde se achem, mesmo na terra, porquanto Deus está em toda parte. O espírito só se depura como o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar do seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente das suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria às almas de eleição encarnadas em missão, que não em expiação. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refugem de ofuscante brilho, pode dar-se que os espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sobre que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sobre uma forma qualquer? Sobre uma figura humana? Ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença a quem procurassem inutilmente fazer compreender-se o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores do céu. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraco, ficaria deslumbrada. Yeah. Bom, a gente sabe que com a nossa visão material, a gente consegue enxergar algumas coisas.
Então, a gente tem, por exemplo, nossa faixa de visão é dentro de um certo campo, certos comprimentos de onda. Mesmo coisas de ondas mais altas ou mais baixas, a gente não enxerga. Então, o nosso espectro de visão é bem limitado. Através de aparelhos, a gente consegue enxergar mais coisas. Tem outros animais que têm um espectro de visão diferente, que podem enxergar em faixas diferentes. Agora, a gente consegue enxergar os encarnados, porque tem nosso espectro de visão da matéria. A gente sabe que a gente, para enxergar um desencarnado, né? Então, digamos o seguinte, a pessoa está lá dormindo. A gente está encarnado, mas está dormindo. A gente vai lá, interage com o sonho, pelos próprios livros, o espírito não consegue enxergar qualquer um. Consegue enxergar os espíritos na mesma faixa de vibração. Então, por exemplo, André Luiz, lá em Nosso Lar, ele conseguia enxergar aquele pessoal do Nosso Lar. Quando ele, para enxergar a mãe dele num mundo mais puro, ele teve que se libertar de parte do seu perispírito. Então, ele dormiu como espírito, deixou parte do corpo dele e conseguiu enxergar um perispírito. O da mãe, numa outra faixa. Então então a gente vê nos livros de André Luiz e outros, do Manuel Filomeno Miranda e outros, que a gente acaba enxergando só naquela faixa que a gente está, ou numa faixa mais compacta, mais densa. Espíritos mais evoluídos, mais fluidos, para nós é invisível. Então, o próprio André Luiz, que na época era um espírito simples, ele se tornava invisível para os espíritos muito mais materializados do que ele. Então ele estava lá, era invisível, e de repente ele condensava o perispírito e se tornava visível. O que o texto está dizendo é algo parecido, né? À medida que a gente vai se desmaterializando, a gente vai perdendo, né, ah, os nossos defeitos, a gente se tornando cada vez menos material, a nossa visão acaba se ampliando. A gente sabe, por exemplo, que o nosso perispírito, todos nós aqui no planeta Terra, temos a nossa formação do perispírito vinda do próprio planeta, da aura, da formação do nosso planeta. Mas um espírito como o Francisco de Assis, ele tem o perispírito dele com a matéria-prima também da Terra. E nós, matéria-prima também da Terra. Só que um espírito como o Francisco de Assis, ele acaba captando o perispírito dele, da Terra, só os fluidos mais sutis. E nós temos uma pequena parte desse sutil, mas temos uma parte muito maior de outros fluidos mais grosseiros. Então a gente tem é, basicamente os mesmos elementos, mas em composições diferentes, fazendo com que nossa visão seja diferente de um espírito como Francisco de Assis ou outros espíritos que estão aqui no planeta, como Bezerra de Menezes, que tem perispírito, mas tem uma composição diferente da nossa e consegue ter visão diferente da nossa. É isso que ele está dizendo. A gente vai se desmaterializando. E a nossa visão vai cada vez mais se ampliando. E a nossa visão de Deus também se amplia, à medida que a gente se torna um espírito melhor a cada vida, a cada dia, a cada encarnação. Dizem que
Se você quiser ver a Deus, que é muito mais fácil você ver Deus no próximo do que dentro de você mesmo. É, porque se Deus está em tudo, né, também está no próximo. Mas nós temos uma dificuldade de encontrar Deus dentro de nós, né? Mas quando a gente vê a dificuldade do outro, ou então a evolução do outro, né, a gente está enxergando melhor a Deus que está no outro lá, que é mais fácil, porque a nossa visão material, né, está vendo o outro. Nossa visão material não enxerga a si mesmo, né? Você no espelho, né? E o espelho muitas vezes são os outros, né? São aqueles que estão à nossa frente. Visão de Deus. Continuemos? Bem, Agora vai ser uma briga, hein? Capítulo 3, o bem e o mal. Tem a origem do bem e o mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, toda justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou dele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este e de toda eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente. Hipótese está inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ter sido por Deus que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Veja o céu e o inferno, capítulo 9, os demônios. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe impedem, independem da vontade. Ele pode evitar e dos que independem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreende na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação
ao que se lhe não seja compreensível. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar muitos efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências quando não possam ser inteiramente evitadas. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações, constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria a inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras, das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração e, ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e, nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida, não há duvidar de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e seguintes. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que o próprio mal saia do bem. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, e é por sua vontade, e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente
para ser mais feliz do que mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. O item 5. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se a criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, e evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos por comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, proibindo que prossigam os que por ali passem, devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde esse se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão a si próprio? Assim sucede com todo o mal, evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs um limite à satisfação das necessidades. Por meio da saciedade, o homem é avisado desses limites. Se o ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, e daí podem resultar, desculpa, provém da sua imprevidência, não a de Deus. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-a, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o futuro deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que, por sua vontade, pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial
providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau do adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois, se assim não fosse, Deus teria feito as coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então, começa a dizer aí algum texto sobre Satanás. Satanás, então, é um anjo caído, não é isso? Ele era anjo e tal, aí tropeçou e caiu. Então, é uma ideia meio esquisita, né? De alguém que já tinha atingido uma evolução e cai. Então, a gente sabe que, primeiro, ninguém volta, né? A gente pode estabilizar na nossa evolução, mas a gente não volta atrás. Aquilo que a gente já aprendeu, a gente não deixa, a gente não volta, esquece o aprendizado. Então, Kardec acaba falando a comparação, né, de Deus eterno. Um espírito maldoso, ele é uma fase. Então, no livro Libertação, do André Luiz, a Libertação, né, que tem o Gregório. Não, o Gregório, ele é um espírito de Satanás, um espírito mau, que passa a exercer a maldade durante muitos séculos, até que ele se chateia com aquilo lá. Nesse momento, vai lá, a mãe dele ajuda, e ele é recolhido. Ou seja, ninguém fica eternamente no mal. É só uma passagem. A gente é criado simples e ignorante. E dentro da nossa simplicidade, da nossa ignorância, a gente decide seguir um caminho ou outro. Então, Deus faz a gente para o bem. Se a gente escolhe o caminho de fazer as coisas erradas, contrário às leis de Deus, a lei está aí, a gente comete, faz algo contrário à lei de Deus, a lei se cumpre. Aí ele fala sobre dois tipos de problemas, dois tipos de dificuldades, dois tipos de sofrimento. Um sofrimento que a gente não tem como evitar. Então, por exemplo, alguém aqui consegue controlar um vulcão? Não. O vulcão entra em erupção, independente do que a gente faça. Ele entra em erupção. O planeta é assim. Agora, pela inteligência do homem, a gente consegue tirar a energia do vulcão. A gente consegue gerar energia elétrica a partir dessa energia do centro da Terra. Ou seja, de uma coisa que aparentemente é destrutiva, a gente cria algo para benéfico para a sociedade. Então, todos nós temos a inteligência e esses problemas que a gente enfrenta, a gente pode, esses problemas
forçam a gente a crescer, a evoluir. Então, por exemplo, a gente tem o frio. Então, a gente tem o frio, a gente desenvolve uma casa que isola do frio, desenvolve roupas que se isola do frio. Então, são coisas que acontecem na natureza que a gente acaba usando a nossa inteligência para melhorar a sociedade. Então, é um problema que existe independente da gente. Independente das nossas ações, o terremoto vai existir, o vulcão vai existir. Então, são tormentos, são sofrimentos que vão existir, independente da nossa vontade. Agora, tem muitos outros sofrimentos que aí dependem da nossa vontade. Então, por exemplo, a gente vai lá e polui os rios. E depois reclama que tem o cheiro ruim do rio. Mas foi a gente que poluiu. Então, existe um sistema de esgoto. A gente vai lá, joga lixo na rua, entope os bueiros, entope tudo isso. E depois a gente sofre com as inundações. Se a gente usasse a cabeça e jogasse o lixo no lugar certo, fizesse um sistema de que a água fluísse, eu não teria problemas de inundações, de enchentes. Então a gente tem que saber, né, sofrimentos que a gente próprio cria. Então ele está dizendo aqui ninguém tem problema alimentar, não é isso? Todo mundo come de maneira, come lá os alimentos certinho, na quantidade certa, ninguém come de maneira irregular. Mas o texto está dizendo ali, se a gente sabe que a gente, para sobreviver, então faz uma pergunta. Você come para viver ou vive para comer? Né? Você come para viver ou vive para comer? Né? Então, se a gente come para obter energia, obter sais minerais, para obter as coisas, né? A gente vai ter um pouco mais saudável. Agora, se a gente vive para comer, a gente acaba exagerando na nossa alimentação. E esse exagero na nossa alimentação acaba gerando doenças. E a doença não surge na primeira vez que você exagera. Então, você, por exemplo, come de maneira desequilibrada, né? Uma vez, não gera problema. Aí você come muitos anos de maneira desequilibrada. Aí começa a gerar pressão alta, colesterol, e, e vai assim. Mas não é uma vez que você faz isso que gera todos os distúrbios. O nosso organismo é tão bem planejado que poucas vezes que você faz uma coisa errada, ele vai lá e se reequilibra, ele vai lá e combate as nossas más ações. Mas quando a gente faz uma coisa constantemente errada, o nosso corpo não dá conta. Aí gera um monte de doenças. Eu vou culpar a Deus de eu comer errado de maneira constante? Então, por exemplo, tem pessoas que estão acima do peso e tem problema de deficiência de uma coisa, de outra, de outra. Ou seja, porque a pessoa come muito de uma coisa e come menos do que devia comer da outra. Então, há esse desequilíbrio. Então, eu não posso culpar Deus disso, né? Mas Deus dá inteligência para nós para muitas coisas. Então, eu posso usar tudo que Deus dá da natureza para a gente viver. Então, eu posso construir uma casa adequada, eu posso construir um tecido adequado, eu posso
usar a comunicação, a internet, e tantas outras coisas que a gente faz. Agora, eu vou usar a internet para transmitir boas coisas ou vou usar a internet para falar mal dos outros? Aí eu falo mal dos outros o tempo todo. Depois, quando alguém fala mal de mim, eu me chateio. Então, você tem que estar dizendo que existe males que a gente não consegue evitar. Mas a grande maioria dos males a gente plantou. Aí é só colher. O pessoal está meio quietinho hoje, viu? Tá muito comportado. Nisso que o Lourenço está falando, eu lembrei da historinha do Haroldo, que ele estava lendo um texto do Emmanuel. Eu não lembro bem o texto, mas ele queria dizer o seguinte, né? Que é tudo bem que a gente precisa também trabalhar a nossa beleza física, né? Mas não podemos esquecer da beleza espiritual. Aí ele contou a seguinte historinha, né? Diz que foi na verdade, aconteceu mesmo com ele. Que ele estava lá no aeroporto lá de BH, né? E estava saindo, né? E tinha também uma família que estava indo para o carro, né? Ele falou: Olha, nunca vi uma família tão bonita. Era um casal, dois filhos, né? Um menino e um menino, muito bem elegantes. A mulher linda, o senhor também tinha uma aparência, né? Mas simpático, assim. Ele disse que ele fiquei até com inveja, né? Daquela, daquela beleza, né? Eles caminhando juntos, tudo abraçadinho, e foram para dentro do carro. Entraram lá dentro do carro, também um carro, né? Eu acho que devia ser uma família que tenha bons recursos, né? Tinha um carro lá bonito e tal, então entraram no carro, né? Disse que o carro ia saindo, abaixaram o vidro assim, aí alguém colocou a mão para fora e jogou uma garrafa de PET no chão. Eu falei, mas o que que você, que adianta você ter uma beleza física, mas está faltando a beleza espiritual aí, né? Por que que você não fez isso aí, jogou lá para fora, né? E outro dia aconteceu comigo aqui também. Eu estava voltando lá, eu estava vindo lá da cidade, né? Aqui para o sítio, e vinha lá. E uma caminhonete, sabe aquelas caminhonetes RAM, aquelas assim, bonita, rapaz, passou até comendo poeira, porque infelizmente aqui quando faz barro é poeira, né? Passando poeira, mas bonito, né? Passou, falou, olha, que caminhonete bonita, né? Fiquei até com inveja da caminhonete. Mas mal passou por mim assim, nego, que abaixou o vidro. Você tampou o O áudio. microfone fechou, Celso. Você fechou o microfone, Celso. E onde eu parei? Até onde vocês ouviram? Até, a caminhonete passou, aí Uma caminhonete, aquelas RAM, Só a bonita, gente não né? sabe se você É, se autocensurou, se você ia falar a palavra feia, falou, então eu vou coisar aqui para não, pontinhos, o pessoal não escuta o que eu pensei. Então, foi o palavrão que eu falei, eu paguei, né? apagou, se O autocensurou. palavrão. Aí, então, passou, e sabe, aqui no sítio, repetindo, no sítio, ó, aqui você está passando barro na poeira. Naquele dia estava poeira. Ele passou, levantou a poeira, né? Baixou um pouco a poeira. Eu vi o cara baixando o vidro e jogando para fora uma latinha de cerveja, né? Sabe, a gente, né, subiu aquele monte, como diz o Lourenço, aquele estado crítico, né? Até condenando a atitude do rapaz, né? Por que que ele jogou isso aí? Caramba, o cara tem uma caminhonete daquela, beleza. E, no entanto, né, a motivação ética dele foi zero, né? A parte espiritual dele aí foi negativa, né? Aí eu passei e entrei na estrada para o sítio. Aí veio, eu não sei se aí foi o anjo de guarda ou a voz da consciência mesmo. Tudo bem, na minha cabeça, tudo bem que você criticou o rapaz, mas você deixou a latinha lá embaixo. Você não pegou a latinha lá, deixou ela no chão. Aí eu paro, eu vou voltar lá, vou lá, peguei a latinha, tudo, e aí fui levando. Porque aí eu falei assim, o que que adianta eu criticar o outro e eu também endossei o jeitão do camarada de fazer as coisas. Então tem que ter beleza
física, tem que ter beleza espiritual também, né? É isso aí. Pois é. Vocês não têm outra experiência? Não tem experiência aí? A Sônia está cheia de experiência, né, Soninha? As minhas experiências estão meio apagadas hoje na minha memória. É, É, tem algumas, mas não são relevantes. Eu só para tenho, endossar aqui nosso comentário, né? eu tenho uma experiência, é boba, mas acho que cabe. Quando eu era menina, eu devia ter uns 12 anos de idade, pouco eu saía de casa. Uma pessoa me pegou para passear, me levou para passear. E me levou para ver como é um parque de diversões. Eu nunca tinha saído, nunca tinha ido a um parque de diversões. Chegando lá, ela falou: Eu vou comprar para você um pastel. Você quer? Eu falei: Quero sim. Aí ela me serviu e eu olhei assim em volta. Terminei de comer o pastel, Hum. olhei em volta, olhei, eu estava na minha cadeira de rodas. Não tinha um lugar no chão sem papel. Sujo, imundo, o chão não tinha um lugar vazio. Aí eu peguei o meu papel e pus dentro da lata do lixo. Hum. O moço falou assim, moça, mas para que você está jogando no lixo? Olha a situação do chão. Eu falei, mas a minha parte eu tenho que fazer, né? Tinha 12 anos, eu já entendi que pelo menos a minha parte eu cabia fazer. É isso aí. Tá certo. É. Muitos não viram, mas Deus viu. Que ele está no fluido cósmico, ele viu tudo isso. É, Ah, essas Deus pequenas ajuda. atitudes representam muito, viu? Pode ter certeza. Todas as nossas consequências têm um reflexo, né? E a gente tem que pensar no que a nossa atitude acaba gerando, né? Então a gente acaba criticando Deus, criticando o governo, criticando o vizinho, criticando o outro, mas a gente tem que fazer a nossa parte, dar o exemplo, né? Mesmo que os outros não estejam fazendo a mesma coisa, né? Mesmo que não façam, com certeza. Fala, Roberto. É, falando em atitudes, né? Eu morava numa rua abaixo de onde eu moro, então tinha umas árvores grandes na rua de cima, então vinha o vento ou a chuva, ia trazendo, né? Então, aí fazia aquela curva na esquina, ia descendo, e minha casa era a penúltima antes de chegar aqui na avenida. Aí as mulheres lavavam lá e empurrava para outra. Aí a outra lavava lá e ia empurrando para outra. Ah, mas a minha era a penúltima, né? Aí eu juntava todo aquele lixo lá, ensacava, e a mulher que empurrou para minha frente, aí ficava batendo um papo, então, Roberto, não sei o quê, e eu ensacando toda aquela sujeira. Isso aí levou 6 anos, 6 anos. Aí essa mulher que batia papo também começou a juntar, entendeu? Aí a outra também. Mas foram 6 anos aí, Pois é. né? É um Aí exemplo, de uma né? outra, um senhor que passou perto, aí eu estava varrendo a frente da minha casa. Ele falou, por que você está varrendo? Eu falei, é muita folha, né? Ele falou, não, vai vir da chuva aí, ó. Tá vindo chuva aí, vai, né? Leva tudo lá para baixo. Eu falei, o senhor falou certo mesmo. Vai levar tudo lá para baixo, boca de lobo ali, ó, né? Vai entupir, né? Bom, a minha parte, como diz a Andresa, a minha parte está limpa. Já não vai mais para a boca de lobo, né? Do lobo. E se eu todo fizesse assim, ia ficar tudo certinho, né? Foi isso aí. Então, às vezes a gente faz uma coisa por preguiça, às vezes a gente faz alguma coisa por ignorância, né? Então, sei lá, a pessoa vai lá e poda uma árvore, e poda sempre do mesmo lado. Aí a árvore cai.
Se você podasse em todos os lados, a árvore ia equilibrar os galhos, e a probabilidade dela cair é menor. Mas se está podando só de um lado, aí ela pesa e cai. Mas se você, por exemplo, percebe isso, já aprendeu que a árvore está desequilibrada, e você continua fazendo, aí já é. Aí, aí falou. Então, uma coisa é você fazer uma coisa por ignorância, mas aprende e não repita, né, os mesmos erros, né? Mesma coisa. Na antiguidade, você sabia-se que é, você não conhecia os vírus, não conhecia as bactérias. Então, a falta de higiene era uma ignorância. Hoje em dia, você não ter falta de higiene, aí já é, é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que a higiene, falta de higiene pode causar doenças, né? Você continua tendo falta de higiene, aí não é ignorância, já é outra qualidade que a pessoa pode ter. Mas a gente vai crescendo, evoluindo e tal, vai se desenvolvendo, certo? Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Roberto. Abra o microfone e pode fazer. E assim, vamos emitir o nosso pensamento para Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade que tivemos, né? Hoje aqui foi um dia meio atribulado, entrei atrasado. Agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, né? Agradecendo as oportunidades que temos em ajudar, em pensar, e essa oportunidade de saber que um tem um pensamento bom, o outro melhor, uma ideia melhor, um exemplo melhor, né? Então, nós vamos ficando preenchidos, né, com conhecimentos, que é uma coisa muito valiosa, é o bom conhecimento, é o bom pensar, né, o bom fazer. Então, nós vamos agradecer a esse momento, agradecemos a Deus, agradecemos essa união que existe aqui e para o mundo espiritual nesse horário, e vamos agradecer também o ar que nós respiramos hoje, né? Que as pessoas sejam sempre fazendo as maldades, a maldade não para pensar e respiram de graça, né? E um ar limpinho, e é muito até saboroso de sentir. Sentir o vento, sentir tudo que nos rodeia e somos gratos por isso. Então, agradecemos a essa união e eu vou dizer um Pai Nosso para darmos por término essa noite o nosso encontro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E graças a Deus, muito obrigado. Senhor Deus. Alguma boa evidência? Olha, de evidência, viu? Eu só vejo hoje, eu só vi entre atrasado, eu só vejo muita claridade. A claridade que aparece, né? Não vi personagens, mas a claridade é um cinza bem leve, misturado com um tom azul bem levinho. E é uma cor bonita que está nos céus. É o que eu vi até agora. Andresa? Eu também eu vi uma luz também forte e alguém como se fosse uma lanterna na mão, mas não identifiquei pessoa. É uma figura, como se fosse uma estátua. Sabe o simbolismo
do cinzel no alqueire. É mais ou menos isso, só que era uma estátua segurando a lanterna, e muita luminosidade. O que significa, eu não sei. Eu acho que conhecimento compartilhado, né? Talvez. Bem, Lourenço, queria. Aí todo mundo pode ouvir, mas nós fizemos uma reunião de diretoria e teve lá uma porção de sugestões, né?